Boa noite. Funcionários, um ex-estagiário do Detran, além de instrutores de autoescolas, foram presos esta manhã durante uma operação da Polícia Civil para desarticular um suposto esquema que fraudava a emissão de carteiras de habilitação na capital. 12 dos 15 mandados de prisão concedidos pela Justiça foram cumpridos no centro de treinamento do Detran, no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital. A ação dos policiais do Grupo Fera surpreendeu os alunos que aguardavam pelas provas práticas, que esta manhã foram canceladas. Tudo trancado e ninguém dava informação de nada depois que vieram chamar quem ia fazer a prova, né? Hoje foi cancelado, né? Isso é inadmissível, eu acho. A investigação conduzida pelo Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado iniciou há 3 meses. Mas, de acordo com o diretor-presidente do Detran, a suspeita de fraude já vem sendo levantada desde outubro do ano passado. Na época, o departamento interceptou o registro de mais de 200 impressões de CNHs durante um feriado nacional. De lá para cá, com a ajuda da Secretaria de Segurança do Estado, a Secretaria de Inteligência, nós começamos com as investigações, ouvindo pessoas, nos infiltrando nos locais onde nos éramos ditos que faziam as falcatruas, as fraudes. O Detran informou também que já identificou outras fraudes em carteiras de habilitação emitidas nos últimos 5 anos no Amazonas. E as provas canceladas esta manhã já foram reagendadas. As informações com Tamires Claire. Ao todo, 220 alunos foram prejudicados por conta da operação policial desta manhã aqui no centro de treinamento do Detran. Parte desses testes foram remarcados para agora à tarde, mas muita gente ainda vai precisar reagendar o teste de direção. E aí o aluno tem 2 opções. Pode vir diretamente com um dos servidores aqui no centro de treinamento do bairro Santa Etelvina, na Zona Norte, ou pode ligar para o telefone 3236-6044 e escolher o melhor horário. O Detran garantiu que todos os testes que foram suspensos esta manhã vão ser realizados até sábado, sem nenhum custo adicional. Tamires Claire para o Band Cidade. Um caixa eletrônico que fica dentro da Secretaria Municipal de Infraestrutura na capital foi alvo de uma tentativa de roubo durante a madrugada. Os bandidos continuam foragidos. Os criminosos tentaram roubar este caixa eletrônico que fica dentro do prédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no Aleixo. No momento da tentativa de assalto, 4 funcionários estavam de plantão e foram rendidos dentro da portaria. Um deles foi ferido na cabeça com uma coronhada. A ação do bando foi frustrada no momento em que o alarme disparou. O caso já foi registrado na polícia. Por meio de nota, a Seminf informou que irá reforçar a segurança da secretaria no horário noturno. Ainda de acordo com a nota, o funcionário ferido recebeu atendimento médico e passa bem. Eleições 2014. O Band Cidade retoma hoje a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. Na semana passada foram entrevistados os candidatos Chico Preto, do PMN, Marcelo Ramos, do PSB, Luiz Navarro, do PCB, Eduardo Braga, do PMDB e Herbert Amazonas, do PSTU. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio em comum acordo com os partidos políticos. Hoje eu recebo aqui no estúdio o candidato pelo PSOL, Abel Alves. Muito boa noite, candidato. O tempo da entrevista começa a contar a partir de agora. Boa noite, Rosimara. Boa noite, telespectadores da Band Cidade, tanto aqui da capital quanto do interior. Tá certo. Segundo um estudo recente que avaliou as condições do saneamento básico em 200 países, o Brasil ocupa aí a posição de 112, mesmo sendo a 7ª maior economia mundial. E o Amazonas, que está aqui no coração da Amazônia, detendo aí a maior bacia hidrográfica do mundo, né, onde há 1/5 da água doce do planeta, contribui para essa triste realidade que acaba afetando não só o meio ambiente, mas também a saúde e a educação. No caso de Manaus, é uma das capitais com a pior cobertura de rede coletora de esgoto, não chega a 20%. Por isso, muita gente usa aí as fossas ou despeja diretamente nos igarapés o esgoto doméstico. Então, com base nesses dados, eu gostaria de perguntar se o senhor tem um plano de saneamento básico para o Estado. Veja bem, Manaus ainda tem 20%.
E o interior? Não tem não tem nada, saneamento nenhum. E por incrível que pareça, todos os municípios do Amazonas eles estão à margem dos rios, e grandes rios. E nós não temos água boa, de boa qualidade. Isso tudo se deve ao quê? À venda da COSAMA. Porque o município, alguns deles, que deixaram a COSAMA, né, montaram o seu serviço de água e esgoto, o SAAI, mas não tem condições financeiras. Então, cidades do Amazonas que não têm hoje a COSAMA padecem desse problema de água. Não tem investimento na captação, não tem investimento na rede, são redes antigas, né? E o povo sofre. E aí a consequência é o que é? É a doença, é a mortalidade infantil. Quando nós não podemos deixar de aliar a saúde com o meio ambiente. Então, o saneamento básico é fundamental. E essas condições, por exemplo, principalmente da água, nós vamos ter que rever isso, não só na cidade aqui, em Manaus, como no interior. E vamos ver o que podemos fazer deste crime que fizeram com a população de Manaus, que foi a venda da COSAMA para uma empresa particular que está aí. E todo mundo sabe das crises que nós vivemos com referência à água aqui na cidade de Manaus e eu posso afirmar do interior muito pior. Bom, o Amazonas é um estado que precisa preservar a floresta, mas ainda há espaço para a agricultura e para a pecuária. O que o senhor acha que seria necessário para fomentar o setor primário aqui no estado, para que o Amazonas deixe de importar tantos produtos de outros estados e, de repente, passe a produzir mais e, quem sabe, até se tornar aí um polo exportador? Incentivo. O que nós precisamos, não só aqui para a capital, mas principalmente para o interior, são incentivos. Eu tenho aqui em mãos o Atlas do setor primário do Amazonas, da CEPLAN, e é o primeiro Atlas. Quer dizer, nunca se levou a sério a questão do interior do setor primário. E se você for ler isso aqui, é um desastre. O interior, que é que abastece a cidade, né, evidentemente, não tem as mínimas condições. A produção é pequena, é ínfima. Nós temos algumas coisas de produtos básicos que já estão, inclusive, decrescendo, como o problema da farinha. Todo mundo sabe, nós que vivemos, que comemos bastante farinha, né, é um dos produtos básicos da nossa região, né, o preço está absurdo. Está faltando incentivo. E ainda muito mais outras coisas mais. Por exemplo, o peixe, né? Todo mundo fala em Zona Franca, tal, o PIN, Distrito Industrial, mas não se fala no interior com referência ao pescado. É uma outra economia muito grande e é quem abastece aqui a cidade de Manaus. E ainda se fez aquela bobagem, né, de querer fazer bacalhau da Amazônia. Bacalhau da Amazônia não existe, o que existe é pirarucu mesmo. Isso aí foi uma grande bobagem e tem mais, que o Estado ainda pagou uma multa a respeito disso porque se apropriou de uma marca e de uma qualidade de peixe que não é nossa. Nós temos a pirarucu e nós não temos bacalhau. Bom, já que o senhor tocou aí na Zona Franca de Manaus, a prorrogação dos benefícios da Zona Franca por mais 50 anos certamente aí vai aquecer a produção industrial aqui no polo, na capital. Porém, a gente observa que Manaus hoje não suporta mais tantos caminhões circulando pela cidade. Falta investimento em infraestrutura para poder escoar tudo que chega no porto para a indústria. Qual o seu projeto para desenvolver a infraestrutura na capital visando a logística, né, para a indústria, até mesmo aí em parceria com a Prefeitura da capital e que deve impactar diretamente no trânsito da cidade? Na verdade, a Zona Franca de Manaus, a prorrogação é um fato consumado, né? Um fato consumado. Mas não é um fato em definitivo porque existem algumas coisas ainda em termos de impostos, né, de alíquotas que depende da boa vontade do governo. Veja que o problema da Zona Franca, a prorrogação foi prometida desde 2010 pela hoje Presidente da República.
E só agora, em época de eleição, às vésperas de eleição, é que se procurou dar mais ênfase e se aprovar isso. Agora, uma coisa, Rosimária, e você que está nos ouvindo aqui no programa, você não vê e não viu nessa prorrogação um trabalhador, nem um representante do trabalhador. As centrais sindicais, elas estão todas cooptadas. Quer dizer, quem lutou pela prorrogação foram os políticos. E o maior interessado de tudo isso, evidentemente, que são os trabalhadores. Não vi uma central está dando apoio a isso. É por isso que no nosso governo eu não vou conversar com representantes de central. Central para nós, hoje, por exemplo, as centrais vêm decaindo na credibilidade. As duas maiores. Eu não vou conversar com esse pessoal porque esse pessoal não tem credibilidade e não tem representatividade. Nós vamos conversar diretamente com o trabalhador. Agora, com referência a esse ponto, você tem razão. Nós temos... Veja bem que no interior nós não temos um porto hidroviário. O caboclo do interior, aquele que vem para Manaus, ele não tem como... Você vê aquilo ali, é uma situação difícil, é falta de dignidade ao nosso homem interiorano. E com referência ao Porto de Manaus, evidentemente, que nós precisamos ver essa situação e tem um porto aí que nós podemos fazer. Falta interesse político, decisão política, que é a Siderama. A Siderama, não, até agora, ela não serve para nada. Mas está alugado, uma parte do porto está alugado para portos aí particulares. E por que não se fazer um porto decente e se escoar a produção, e não só, mas os insumos que estão vindo de fora? E é perto do distrito industrial. Se nós fizermos ali o porto na Siderama, o que vai acontecer? Vai desafogar o centro, vai se reestruturar a SEASA, que está ali jogada fora, né? E você vai deslocar do centro para lá a oportunidade de Manaus crescer e desenvolver economicamente para aquela região e não desconcentrando aqui o centro. O porto de Manaus tem que ser na Siderama e nós vamos lutar quando assumirmos esse governo do estado do Amazonas. Agora eu gostaria de abordar com o senhor o assunto educação. O Amazonas ainda apresenta índices muito negativos com relação aí a outros estados, quando os alunos são submetidos a algumas avaliações aí nacionais. Que projetos que o senhor acha que seriam possíveis de ser feitos para que o estado deixe de ocupar posições tão desfavoráveis em relação aos outros estados? Eu vejo o seguinte... Na questão da educação, eu vejo dois pontos. A gestão, né, que muda o secretário, mas não muda a estrutura. Isso vem desde o tempo do Gilberto Mestrinho, são as mesmas pessoas. O que adianta você mudar o secretário e não mudar aquela estrutura que está ali, quem faz a administração? São as mesmas pessoas que estão ali. Esse é um dos principais assuntos e decisões que nós vamos tomar. Vamos inovar isso aí, porque renovar é meia sola. Meia sola continua o sapato do mesmo jeito, o pé do mesmo jeito, a graxa do mesmo jeito. Então, e renovar o que não deu certo? Não, nós vamos inovar. Nós vamos dar dignidade ao trabalhador, não só ao professor, com melhores condições, mas também aqueles que fazem a educação. O burocrático, o administrativo, a merendeira, o vigia, para que todos juntos, né, possamos levar uma educação de qualidade. Vamos parar com essa história de perseguir funcionário, diretor de escola, porque não está dentro do partido. Vamos acabar com essa mania de querer indicar diretor de escola. Vamos fazer o quê? Vamos fazer eleições diretas, onde o alunado, o professorado e os burocratas, não se faz isso na universidade? Se faz. Por que não se faz também no ensino médio fundamental? Vamos fazer eleição direta e temos certeza que nós vamos melhorar
a educação no nosso estado, que é uma vergonha. Tem a situação também das escolas rurais. Segundo o censo escolar do INEP, o Amazonas é o estado com maior percentual de alunos em atraso escolar na área rural, onde quase 70% dos estudantes não têm idade adequada à série. O atraso aí corresponde a mais de 2 anos. O senhor também pensa nas escolas rurais quando o senhor fala em renovar, em inovar? Não, renovar eu não quero, eu quero inovar. Para mim é inovar. Olha, as escolas rurais municipais é uma vergonha, falta tudo. Os professores às vezes não são qualificados, né? A merenda escolar nunca chega. Escolas, todas elas praticamente não existe uma escola decente, né? Então, o índice é muito baixo, a pesquisa está correta. Nós vamos mudar isso aí, se Deus quiser, vamos mudar. Porque não é possível se continuar isso. Mas nós temos que cobrar também, Rosimara, e você que está nos ouvindo aí, telespectador do Band Cidade, a questão dos gestores. Os prefeitos municipais é uma lástima no nosso estado. Eu conheço todo o Amazonas, não conheço quase todos os prefeitos. Mas se você fizer uma pesquisa hoje com referência a prefeito municipal, a nota será muito baixa. Muito baixa. Porque, na verdade, esses prefeitos, eles não visam a coletividade. Eles prometem tudo e, quando chegam lá, eles se esquecem. E a questão da educação, que é verba carimbada, muitas delas carimbadas, né? O problema da merenda, o problema do pagamento do professor, eles pagam mal, inclusive, ao professor. Então, nós teremos respeito para contigo, professor, para com os burocratas, para todos aqueles que fazem educação, porque, no meu entendimento, a religião liberta o espírito, a alma, e a educação liberta o cidadão. Candidato, a gente tem aí pouco menos de 1 minuto e 30. Eu gostaria que rapidamente o senhor falasse sobre sistema carcerário. No ano passado, o Estado foi alvo de duras críticas aí do Conselho Nacional de Justiça, cadeias superlotadas, falta de estrutura. Só para se ter uma ideia, né, a média de 76% dos presos aqui no Amazonas ainda não foram julgados, sendo que a média nacional é de 42%. O senhor também tem alguma proposta para essa área? Rosimara, eu sou advogado militante da área criminal. Gosto de fazer júri porque eu gosto de falar. Gosto de defender as pessoas que estão ali, coitadas, que muitas delas não têm advogado. Para lhe dar um exemplo concreto, em Tefé foi direcionado um presídio público para a cidade para acolher aqueles detentos dos municípios vizinhos. Pois bem, fizeram a fundação desse presídio e está lá. Só fizeram a fundação. E tem mais. E tem mais. As pessoas, quando viram aquilo tudo abandonado, serraram os espigões de ferro que se colocou lá. É uma imoralidade isso. Isso é uma vergonha para nós amazonenses. Nosso tempo acabou, candidato. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado também. A série de entrevistas do Band Cidade termina amanhã com o candidato à reeleição pelo PROS, governador José Mello. O Band Cidade está de volta e o assunto ainda é eleições. Eleitores de todo o país que no dia do pleito estiverem fora do domicílio eleitoral, mas querem participar da escolha para presidente da República, já podem fazer a solicitação para votar em trânsito. Este ano, além das capitais, o serviço também será disponibilizado nos municípios com mais de 200 mil eleitores. O senhor sabe o que é o voto em trânsito? Ser de uma cidade para outra. Por exemplo, eu moro em Manaus, aí eu estou em Belém, esse é um voto em trânsito? Ah, não sei não sei nem explicar, né? Não. Nunca ouviu falar? Não. Voto em trânsito é a capacidade do eleitor, né, de votar em município diferente daquele que ele é alistado. Por exemplo,
um eleitor daqui de Manaus, que no dia da eleição, dia 5 de outubro, estiver em São Paulo, ele pode procurar aqui a Justiça Eleitoral. Para solicitar o serviço em cartório eleitoral, o interessado deve apresentar um documento oficial com foto, preencher o formulário e indicar o local que pretende votar até o fim do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Ele também pode desistir do serviço até o dia 21 de agosto. Em caso de desistência no dia da eleição, o eleitor não poderá justificar a ausência do voto apenas na cidade que escolheu para votar em trânsito. Após a habilitação, o eleitor poderá consultar, a partir do dia 5 de setembro, o local de votação no site do Tribunal Superior Eleitoral ou no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. O prazo para se habilitar vai até o dia 21 de agosto. O voto em trânsito é apenas para presidente da República e o serviço vale para os eleitores que estiverem com as obrigações eleitorais em dia. Agora o futebol, Princesa dos Solimões estreou com derrota neste domingo na Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe de Manacapuru perdeu por 2-1 para o Santos do Amapá na casa do adversário. O Princesa começou ganhando a partida, mas perdeu de virada depois de sofrer um gol aos 45 minutos do segundo tempo. O próximo desafio é contra o Rio Branco do Acre, no Estádio da Colina, aqui na capital, no próximo domingo, dia 27 de julho. Esta manhã, o tradicional desfile das tropas da aeronáutica na capital marcou a cerimônia em comemoração ao aniversário de 141 anos de Santos Dumont, considerado pai da aviação. Na capital, a solenidade em comemoração aos 141 anos de Santos Dumont, pai da aviação e patrono da aeronáutica, reuniu militares e autoridades civis convidadas. Para nós aviadores e para nós da Força Aérea como um todo, é um dia especial. Hoje é a data de aniversário de Santos Dumont, que para nós ele é um símbolo de empreendedor, um símbolo de patriotismo. O tradicional desfile das tropas de guarnição da aeronáutica marcou a cerimônia realizada na base aérea de Manaus. Durante o evento também foi concedida a Medalha do Mérito Santos Dumont a autoridades civis e militares que prestaram relevantes serviços à Força Aérea Brasileira. Essa medalha ela é criada exatamente sob a imagem de Santos Dumont, que tem essa representação toda para a gente. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Obrigada pela audiência, uma boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.